Fala, meus amigos do Resenha, está começando o meu, seu, nosso programa esportivo, Resenha Esportivo, diretamente dos estúdios aqui, o Projac, aqui de Santo Antônio da Platina. Agradeço você que está nos assistindo, está na audiência, clica aí, deixa seu like, compartilha o nosso programa, nós precisamos cada vez mais do teu apoio. Boa noite, meu amigo Cláudio Sanhudo Bittencourt. Boa noite, Tobias, boa noite, professora, seja bem-vinda. Boa noite a todo mundo aí do apoio. O Zé que tá ali também já. Mais um programa aí. Sabe, Tobias, quando tu abriu o programa, tu tá me parecendo o Fernando. Tu tá, cara, um abraço, Fernando. Ele mandou bastante material pra gente. É, Fernando tá crescendo. Goleiro agora, fez uma defesaça hoje. A grande estreia do nosso goleiro Fernandão, ó. Rapaz, aí meu goleiro! Vamos, boa! Vamos fazer gol lá, vamos brincar com o gol! Vai, Dan! Ei, professor! Olha! Ei! Presta atenção! Vai, Fernando! Aí, mais uma, Fernando! Ah, não, louco, Fernando! Bora! Boa noite, minha querida vitoriosa professora Cuca. Primeiramente, parabéns pelas conquistas aí que vem cada ano, né? Se formando aí como ganhadora de títulos, né? E cada vez transformando mais o nosso esporte com muita luta, com muita dedicação e com muita força de vontade dos professores, da escola, do colégio, que tá, e dos pais, né? Que ajudam muito essa caminhada aí, que cada vez mais, eu acho que ano que vem esse título vem, né? Agora ficou entre os 9 aí, né? No estadual, né? Primeiramente, boa noite, enquanto eu não tiver uma escola de São Antônio da Platina, os 27 melhores do Brasil, escolares, eu não vou parar com o esporte. Você conhece a minha história, você sabe o quanto eu me dedico. Aliás, não só eu, né? Tem o Japão, tem o Diego, tem... Fala, meus amigos do Resenha, está começando o meu, seu, nosso programa esportivo, Resenha Esportivo, diretamente dos estúdios aqui, o Projac, aqui de Santo Antônio da Platina. Agradeço você que está nos assistindo, está na audiência, clica aí, deixa seu like, compartilha o nosso programa, nós precisamos cada vez mais do teu apoio. Boa noite, meu amigo Cláudio Sanhudo Bittencourt. Boa noite, Tobias, boa noite, professora, seja bem-vinda. Boa noite a todo mundo aí do apoio. O Zé que tá ali também já. Mais um programa aí. Sabe, Tobias, quando tu abriu o programa, tu tá me parecendo o Fernando. Tu tá, cara, um abraço, Fernando. Ele mandou bastante material pra gente. É, Fernando tá crescendo. Goleiro agora, fez uma defesaça hoje. A grande estreia do nosso goleiro Fernandão, ó. Rapaz, aí meu goleiro! Vamos, Fernando! Boa! Vamos fazer gol lá, vamos brincar com o gol! Vai, Dan! Ei, professor! Olha! Ei! Vamos dar! Olê! Presta atenção! Vai, Fernando! Aí, mais uma, Fernando! Ah, não, louco, Fernando! Bora!
Boa noite, minha querida, vitoriosa professora Cuca. Primeiramente, parabéns pelas conquistas aí que vem cada ano, né? Se formando aí como ganhadora de títulos, né? E cada vez transformando mais o nosso esporte com muita luta, com muita dedicação e com muita força de vontade dos professores, da escola, do colégio, que tá, e dos pais, né? Que ajudam muito essa caminhada aí, que cada vez mais, eu acho que ano que vem esse título vem, né? Agora ficou entre os 9 aí, né? No estadual, né? Primeiramente, boa noite, obrigado pelo convite, tudo que vocês né? Enquanto eu não estiver uma escola que eu não estou da Brasil, os 27 melhores do Brasil, escolares, eu não vou parar com o esporte. Você conhece a história, você sabe quanto que eu me dedico. Aliás, não só eu, né? Tem Giacomo, tem Diego, tem uma série de pessoas que estão no esporte. Isso pra gente é uma honra muito grande, elevar o nosso Santana da Platina nesses campeonatos. Você veja bem, o bom de bola, nós ficamos divididos, Santa Terezinha, desde a base municipal até chegarmos à fase final. Só que na fase final, como a gente vê, é só top de mim. São assim, equipes com uma estrutura muito impressionante que a gente vê. Eu imagino. Sabe? O PSTC envolvido ficou com 3 títulos, campeão de 3 vezes. Então a estrutura que você vê, a olheira que você vê, a voz é diferente. O que Santo Antônio está precisando urgentemente disso. Alguém que leve esse esporte aqui, porque nós temos 9 da minha escola, vocês não têm noção da capacidade do nosso país. Nós temos atletas aqui disputando o Domínio, o Nicolas, o Cristiano, que está lá no Negrada, tem o Adson e o Neto que está indo na coxinha. Eu tenho até ex-atleta ainda que eu joguei profissionalmente. Dessa geração que tem agora para lá, está indo amanhã para o PSTC, o João Pedro Lemes e o Thiago, meu goleiro. Então nós tivemos muito goleiro lá. O que eles veem? Eles veem a categoria das equipes. E ali é o feminino e o masculino das duas categorias A e B, era o show de bola. Com chuva, entendeu? Com barro, coisa assim fantástica. E olha, eu estou muito orgulhosa de ficar em 10º lugar do Paraná. Nós ficamos em 10º lugar do Paraná. Em 2019, que foi a última vez que teve o esporte, nós ficamos, Santa Terezinha ficou em 6º lugar do Paraná no futsal e ficou em 11º no futebol de campo. Esse ano nós estamos subindo. Tá? O taekwondo nosso, tá? A nossa do Santa Terezinha, ficamos em 7º lugar do Paraná. Medalhas de prata do Paraná. E tá indo a Isa, uma menina da Casucha, que pegou medalha de ouro no Poncê, tá indo pro Rio de Janeiro agora disputar os escolares com o professor Gilberto. Então, Santo Antônio tem potencial. O que nós precisamos aqui é que nos abracem, que nos puxem pro esporte. Tá? Mas aonde tu acha que precisa... O que tu acha que precisa acontecer? Tu acha que é o governo municipal, né? No caso, a prefeitura? Porque no caso teria que ser, né? Ou alguma situação particular, alguma situação privada. O que tu imagina, tu com a tua experiência, teu conhecimento esportivo, o que tu imagina que realmente poderia ser feito com o resultado? Não aquela coisa que é feita porque eles botam alguém para fazer, para dizer que está fazendo. O que realmente pode ser feito que realmente vire resultado positivo para que isso aconteça? As duas coisas. Municipal junto com empresários. É o que acontece lá fora. Sabe o que acontece? O PSTC, por exemplo, estou dizendo por que eu estou falando do PSTC? Porque a gente viu lá dentro. Toledo, por exemplo, 2 equipes femininas. Mas só para te falar algumas coisas que eu sei que acontecem aqui, por exemplo,
O PSTC é um clube de empresários. Sim, o que nós devíamos ter aqui. Mas aí aqui não liberam o estádio para os empresários virem investirem aqui? Que eu acabei de falar para você, as duas coisas junto. Pois Prefeitura e empresários. Certo? Eu acho que a gente vive ainda no tempo da pedra. Sim, com certeza. Não pode isso, não pode aquilo, os bares não pode ter música de noite, devido todo mundo se aposentar aqui, então, e só deixar pessoas que estão aposentadas e que não querem barulho. Olha, outra coisa que acontece. É um absurdo, Santana da Platina. Outra coisa que acontece aqui. Quando você tem na época do Gilmar, que era Secretaria de Esporte de Santo Antônio da Platina, nós tínhamos esse respaldo de fora, a ponto que o João Carlos Gomes, tá aí o Zé Augusto que está na minha frente aqui me olhando, quando o Zé Carlos Gomes mexeu, veio kit para todas as escolas através do Estado. Quando você coloca departamento de esporte, que tem que passar por uma secretaria da educação que está vinculada, dificilmente as coisas acontecem. Porque departamento, secretaria é diferente. Claro, com certeza. Sabe, tem que ser independente para você conseguir uma situação dessa. A gente sabe do potencial. Eu acho que no Brasil todo, em todas as localidades, tem potencial. Sim. Só que só é visto em épocas de Olimpíadas, em época de política, que daí eles vão lá e político acha, eu posso falar porque eu não sou do meio e não estou preocupado também com os caras acham da minha opinião ou não, sabe? Então assim, eu acho ridículo o político pegar uma bola e dar uma bola em campanha política e meia dúzia de fardamento para 20 crianças ao redor dele achando que os pais vão achar aquilo bonito. E os políticos têm que evoluir, é ridículo isso. Então, trabalho tem que ser feito realmente com projeto, nós vamos pegar, vamos investir aqui fardamento para esse pessoal para 3 anos, 4 anos de trabalho, vamos investir aqui, qual que é o objetivo? Chegar no campeonato nacional. Então, como que nós vamos fazer esse trabalho? Não vai chegar no que vem, vai levar 5, 6, 7 anos num projeto bem feito para isso acontecer. Salve uma turma maravilhosa que aconteça em 2 anos, 1 ano, senão não vai acontecer. Então, o trabalho é médio e longo prazo. Então, no nosso caso, por exemplo, de escola, por que nós temos esses projetos? Porque o governo do estado do Paraná oferece. Tem projetos de voleibol nas escolas. Esse ano, Santa Terezinha, nós temos o vôlei e futsal e vai agora abrir o projeto de fanfarra. Vocês acabam levando as crianças via estadual, via não estadual. Via municipal. Via o estado todinho, certo? Então, Campo Mourão, quando nós tivemos com o Taekwondo, nós estávamos em 6.000 atletas. Imagina coisa. Paraná inteiro. Agora mesmo tu me falou que no último final de semana que vocês foram tinha 2.000 atletas. 2.000 atletas uma estrutura péssima. Péssima. Absurdo. Por que uma prefeitura faz um evento desse porte com uma estrutura péssima, alimentação ruim, hospedagem ruim? A arbitragem deveria ser ruim também, porque não posso, não? Por incrível que pareça, me surpreendeu muito. Que bom. Porque todos os árbitros que estavam lá estavam com aqueles foninhos. Que legal. Igual profissional mesmo. Isso nos ajudou muito. Que bom. Entendeu? Mas isso aí manda no jogo. Com certeza. O diferencial da nossa região com essa região lá de cima. Onde nós ficamos, Gaúcho, foi o seguinte: era a área metropolitana sul de Curitiba. Curitiba, Lapa. Começa por aí. Então, se você não tem estrutura, não faça. O que é o diferencial da nossa região? Estava conversando com o Zé Augusto agora há pouco. Japira nos fez a macro regional. Isso é fantástico. Show de bola. Até troféu nós trouxemos. Mostrei para o Zé Augusto, lindo troféu, né? Mas aí a prefeitura entrou no meio. Com certeza. Santo Antônio da Platina sediamos quantos jogos aqui? Mas é uma estrutura. A gente monta uma equipe. Quando o Gilmar estava de secretário, nós fizemos um regional aqui, show de bola. Santo Antônio tem uma baita de uma estrutura, né? Tem. Mas eu não vejo acontecer nada assim. Eu estou aqui há 2 anos, eu não vejo, claro, teve saída de pandemia, não sei o quê. Mas a gente não vê um evento bacana em Santo Antônio da Platina, né? Nesse sentido, não. Não, né? Sou platinense, mas eu tenho que ser sincera. Porque é tão bacana, acho que tem uma estrutura tão grande, polo industrial, cidade não sei o quê, força não sei do quê. O Batman, o Rob já veio aqui, mas um evento bom para criançada, para alavancar, uma coisa que o pessoal cobra bastante, né? É a questão do ginásio de esporte, né? Tá parado lá. Não sei quanto tempo, né? Um ginásio igual aquele parado, tá reformando agora. Tá acabando a reforma agora, sabe? Então, o que Santo Antônio falta é aquilo que eu acabei de falar com você.
O efeito municipal com empresários, porque nós temos excelentes empresários aqui. Mas eu acho que o município, com as pessoas competentes que tem no município, que eu sei que tem, se levantarem o telefone, hoje o que tem de empresário querendo investir, e que os caras vêm aqui ver esse estádio aqui de Santo Antônio, e o ginásio que tem aqui, para um cara investir no esporte aqui, Zé, o cara vem correndo, tá? Porque aqui é polo industrial. Tu tem aqui, olha quantos municípios ao teu redor tem que tu pode alavancar para a formação de atleta. Então tem um estádio maravilhoso que tem aqui, o povo que adora o esporte, né? Tu faz um torneio de final de semana, lota, cara. Nós fizemos lá com a Polo, lotou as finais de jogos, o Gol de Placa faz jogo, lota as final que não dá para andar na rua. Tu imagina no estádio, se volta o estádio, volta o Platinense aqui com categorias de base, com criançada, com empresário. Eu tenho certeza que qualquer empresário do meio esportivo que saiba que dessa oportunidade vem correndo para cá. Bem, outra coisa, o ginásio e o estádio tá nessa situação reformada na época que o Gilmar foi secretário. O Gilmar foi secretário, depois ele passou de coordenador nosso nos Jogos Escolares. Show de bola. Mas Santo Antônio precisa urgentemente. Arapoti é uma cidade pequena, tem a casa do atleta. As meninas de Arapoti foram campeãs da categoria B no futebol de campo. Os meninos de Arapoti com o Fabiano, vice-campeão brasileiro no futsal. Então o Santo Antônio tem uma estrutura imensa e que precisa ser mexido urgentemente, porque, dizendo assim, como professora da área de esporte, é o esporte que tira a criançada da rua. É o esporte que tira um menino deixar de enfiar no meio de droga, de porcarias, vamos dizer assim. Porque quando por mais pobre que seja uma pessoa, a gente sabe pela criação da gente que nunca foi uma coisa tão fácil. Quanto mais pobre é a criança, qualquer incentivo é um motivo para ele ter uma esperança de vida. Foi o que nós encontramos lá. Exato. Se você ver a molecada que estavam lá, os meninos e as meninas que estavam lá, é tudo meninas de escolas públicas, mas que o município puxou. Necessariamente, tu não precisa virar um atleta no futuro, tu não precisa ser bom, mas se tu tá imbuído de um projeto que tu tá indo lá, nem que seja para ser reserva, que tu tá participando daquilo ali, as coisas boas te abrem portas para as coisas boas. Então é isso que muita gente que não é esportista, que não conhece esporte, pensa que esporte é só lá. Eles acham que esporte é só o Neymar, o Maradona, o Zico, eles acham que esporte é isso. Não, o esporte é o ruim mesmo, que vai, porque aquilo ali é a verdadeira escola da vida. Não é só estar dentro de uma sala de aula, são as coisas que a gente consegue fazer dentro da escola, né? Esses eventos que vocês viajam com as crianças, isso aí é o grande aprendizado, é nesse momento que tem a evolução do ser humano. Olha, eu tô desde 1998 em jogos escolares. Já fiquei eu fui com futsal, vôlei, xadrez, atletismo, taekwondo e futebol de campo. O futsal, eu fui em 4º lugar do Paraná com o Colégio Estadual Rio Branco. Eliminei a Unopar numa semifinal, que é top de linha. Chegaram assim, por ser escola pública, acharam que podiam chegar e detonar. Eles não podiam empatar. E eu sou aquela, como diz o outro, baixinha encardida. A técnica baixinha encardida. E essas meninas chegaram assim, gaúcho, para minhas meninas, achando que era fácil. E a técnica falou para mim assim, vai ser fácil. Eu falei, vamos ver em quadra. Eu lembro assim, eu tô olhando para ti agora, para você agora, desculpa. Vamos ver em quadra. Elas não podiam empatar. Cheguei para minhas meninas e falei, rebenta. 2-2, tirei o Unopar fora. É gostoso demais, né? Nossa, você não tem noção. Você não tem noção como é bom isso, sabe? E eu levei a categoria B de Santa Terezinha feminino, que ficou bem abaixo do esperado, né? E levei as meninas do Rio Branco. Veio todo mundo embora, ficou só o Rio Branco no colégio. Sabe? E eu tô em fase final, assim, não é de agora. Eu levei o vôlei do Maria da Leila. Tá. Agora, com Santa Terezinha, eu tô há 17 anos de jogos. Tu sabe que assim, que eu falo que nem sempre o título é importante. Uma das coisas que eu mais levo na minha vida, em Porto Alegre tem a escola Santa Rosa. Santa Rosa é o colégio um dos mais ricos, um dos mais famosos em Porto Alegre em jogos estaduais, jogos municipais, jogos nacionais.
E a gente foi jogar um municipal com o Santa Rosa, eu jogava no colégio municipal, assim, colégio público, né? Sim, um colégio mais humilde, assim. E a gente chegou numa final estadual, assim, com uma boa da natureza. E a gente jogou, era duas chaves de 4, classificava-se o primeiro de cada chave para fazer a final, e aí o campeão representava o estado, né? E a gente perdeu as duas primeiras e fomos jogar a terceira partida de Santa Rosa, um dia chuviscando assim. Santa Rosa comemorava já a classificação para a final, porque nós tínhamos perdido as duas, era um time simples, era o único time municipal. Deu, na preleção, falei para os meninos assim, a gente jogava, era novo ainda, tinha uns 14, 15 anos. A única coisa, eu não quero ganhar mais nada na minha vida, eu quero ganhar de Santa Rosa hoje. Nós vamos ganhar Santa Rosa. E eu fui um guri que jogava comigo no Grêmio, na época, Ricardo, era monstro, virou profissional depois. Jogou no Inter, foi embora pro Brasil fora. Eu falei para ele, Ricardo, nós vamos ganhar de vocês. E terminou, professor, 1-0 o jogo para nós. 1-0 o jogo para nós. Nunca vi aquele povo jogar tanto. E os caras de Santa Rosa choravam, porque, imagina, era só filho, jogava filho do aquele que jogou no Inter, Carpegiani. E a gente tirou. Então, o esporte, traz tantas coisas. E a maioria do nosso cara que jogou no nosso cara, ninguém foi a lugar nenhum na vida esportiva. Mas aquele feito, eu tenho certeza que todo mundo que participou daquela partida vai levar para o resto da vida. Então, muitas vezes, um evento que vocês levam uma criança, ele pode não virar um atleta profissional, mas a história que ele vai ter para contar da viagem, de algum jogo desse tipo, como a senhora contou, é maravilhoso. Como Arapoti, feminino B, foi campeão, foi campeão feminino, lá em Lapa, eles jogaram contra a equipe de Toledo, campeão do ano passado, tá, feminino, que tem 3 garotas na seleção sub-15 brasileira. E a categoria A, 4 meninas na seleção sub-15, aliás, perdão, sub-17. Você não tem noção a coisa mais linda de ver essas meninas ganharem delas. É magnífico. No meu caso, por exemplo, por que eu não fui para a semifinal? Eu joguei o primeiro jogo, nós jogamos o primeiro jogo, ganhamos de 3-1 um nome muito esquisito, deixa eu lembrar. Capitão Leônidas, desse pessoal. E o segundo jogo nosso foi contra o campeão do ano passado, de Itaguajé. Nós perdemos de 2-0. Aí vai pro Average. Tá? No Average, pelo gol que nós fizemos na primeira partida, a gente não foi. Pato Branco fez 0,27. Nós fizemos 0,25. Por 2 décimos. Isso aí também é acaba. É uma bobagem, né? Uma bobagem. Acaba. E aquilo, o fio, o que acontece? Teoricamente, até no saldo, você seria o melhor. Sim. No saldo a gente foi melhor. Só que lá nós jogamos. Se você tiver a oportunidade, você e o Tubis tiver a oportunidade, entra nos jogos escolares e você vê a situação dos campos que nós jogamos. Ruim. Ótimo, mas como ótimo. choveu, você precisa de ver o que era deslize de atleta no barro, na água, e tem chuva embaixo de chuva, porque lá choveu muito. Que crime, né? Mas aquilo para eles, gente, a felicidade deles, Tobias, você não tem noção. Por isso que eu falo, chora de ver. A criançada não tá nem aí, a galera quer o evento, né? Sim, quer jogar. Com certeza, depois de 2 anos, voltar um evento desse, na forma que está voltando, muito bom. Muito bom. O ano que vem, Apucarana é a categoria B, a fase final, e Maringá, categoria A, fase final. Vão dividir? Vão divide. É a categoria A. O brasileiro, esse ano, na categoria B dos pequenininhos, seria Rio de Janeiro e de 15 a 17, Aracaju. Mas, pelo que nós vimos lá nas reuniões que nós tivemos lá, vai ser cortado porque marcaram justamente na época da Copa do Mundo. Pô, que delícia. Aí não dá. Então daí vai ficar para o ano que vem. Essas duas mesmas sedes com as finais que nós fizemos. O time do Nicolas, lá do Estela Maris, ficaram em quarto lugar. Perderam nos pênaltis pro Operário, eu acho. Operário Dinâmica de Ponta Grossa. Sabe? Pô, que pena, né? Mas foram bem também. Eles foram. Mas eles pegaram pedreira, viu? Só pedreira. Time lá não tem assim, time fraco. Não tem. Já tá nas finais. O nível alto, é muito alto. Muito alto. E só jogar, não perder jogo feio. Sim. Ganhar de 3-1, perder de 2-0, isso é tá normal. Lá teve as meninas de Toledo, da categoria A, num jogo elas fizeram 8-0. E no outro jogo, 9-0.
Time muito Mas forte. pegaram o time pequeno. Laranjeiras do Sul foi desclassificado por WO, fica 2 anos fora sem jogar. Bem feito. Porque fizeram a inscrição, mas não compareceram. Isso não existe. Dentro do regulamento tem isso. Porque nós temos uma comissão de ética Claro. dentro dos jogos, né? Então, a montagem que é feito aquilo ali é completamente... É uma estrutura. Sim. Uma estrutura bem pesada, né? E quando vai para a comissão de ética, pega de 1 ano a 2 anos de suspensão. Ah, isso é importante, tem que ser assim mesmo, né? Sabe? E aí, por exemplo, vamos supor que eu Porque fui... chegar lá e tomar VO, viajar até lá e não jogar é pior do que perder o jogo. E pior que pegou equipe boas pra ficar pra dar WO, sabe? Na última hora, porque você tem um prazo pra desistir, um prazo pra você substituir e um prazo pra você fazer a inscrição. Claro. A partir do momento que você não faz dentro do prazo, você tem penalidade. Sim, Tem penalidade. tem que ter. E, por exemplo, num caso, o professor, por exemplo, nesse caso, fica ele E a equipe? e a escola suspensa por 2 anos. Não pode participar de jogos nenhum do estado do Paraná. Nossa, em todas as categorias. Todas as categorias. Isso é fantástico. E qualquer modalidade. Isso é fantástico. Qualquer modalidade. Importante mesmo, porque mostra a credibilidade e o respeito de quem confirmar tem que ir, né? Tem que começar, né? Tem que começar por aí. Igual ontem, eu estava até comentando com o José Augusto, a respeito dos jogos dos brasileiros, gente. O Campeonato Brasileiro é uma vergonha. Uma verdade. Ontem, para que aquilo contra o esporte, o Vasco invadir campo, fazer aquela barbaridade Ceará e toda? Cuiabá também. Ah, gente, o esporte não é para isso. Não, e O árbitro no jogo do Avaí e... Avaí, quem jogou? Avaí Fluminense, o Daronco também foi completamente arrogante com o time do Avaí, né? Falou quem que eles estão, que posição que eles estão na tabela para eles reclamar alguma coisa. Tá de sacanagem. Não falou mentira, mas não pode. Não pode, né? O salário dele é pago pela... É pago para isso, né? Tá vendo? Mas, ô, Tobias, a gente de vez em quando passa umas por essas nessas fases passa. de jogos estaduais, principalmente a gente que é mulher, viu? Quando você vai de técnica, tem o... Tem a barreira de que não respeitar e tal. Tem barreira. Mas aí vocês ficam muito mais fortes, eu acredito. Eu acredito que hoje a mulher é muito forte. Eu vejo assim que numa situação dessa que tu tá de técnico, todo mundo te olhando aí que tu cresce, né? Porque Como? o cara te tirar... E como a gente cresce? Claro, a pessoa te menosprezar ou te querer fazer menor no momento onde todo mundo está ali, no momento hoje que o direito está em ascensão, né? É a hora que daí vocês, como professoras e líderes desses movimentos, têm que bater forte mesmo. E olha, esse ano tinha muita técnica, eu fiquei admirada no futebol de campo, bastante mulheres como técnica, sabe? Mas os homens sempre ficam meio com receio, né? Porque a gente além de ser técnica, você passa a ser mãe, você passa a ser a família do teu atleta. Talvez o atleta te respeite mais, muito mais do que respeitaria um técnico homem. Muito mais. Os meus, por exemplo, eu não tive problema. 9h30 da noite no alojamento, celular. Passa o celular. É concentração a partir de agora. Sério? Sério. Acabou. 9h30 da noite. Acabou o celular. Aí os meninos tinham que dormir. Não, dormiam. Eu dormia e falei, eu tô do lado. Eu tô escutando. Tá? Eu sou aquela técnica assim. Não leu na minha cartilha? Não pega joga. a tua mala, vai embora. Tem que ser, né? Tem que ser. Eu já mandei muito atleta embora. Pessoal, hoje um programa especial, um programa gravado aqui do nosso resenha, uma entrevista boa com a Cuca. Vamos chamar o Zé Augusto para bater um papo também com a Cuca, que tem muito conhecimento. Grande jogo de futebol. De um lado, o Senegal, que vem fazendo uma temporada modesta, com algumas boas vitórias e algumas derrotas. Do outro lado, o time do Hydro El Bigodon, o Biga Master, que teve uma grande melhora nas últimas rodadas. Jogando fora de casa, o time do Biga contou com o oportunismo de Juninho Zé Bigodinho e com a boa fase do El Bigodon. Aí o time do Biga conseguiu uma excelente vitória. O grande destaque foi para o Hydro El Bigodon. Segundo o departamento médico, ele tinha de 20 a 30 minutos de jogo, mas foi o suficiente para ele dar 2 passes para o gol e decidir a partida, que estava em 2-2. A torcida fez aquela festa. Agora aguenta a resenha do El Bigodon. De acordo com a assessoria de imprensa do Senegal, o diretor técnico Adriano falou para o time que dentro de casa não é possível perder pontos e o time tem que brigar mais, lutar mais, ter raça para buscar os bons resultados.
Clássico no Camp Nou Jacarezinho Arena, o time do Barça Futebol Clube recebeu o Luizinho, um clássico regional, 5-5. Que jogão! A torcida de ambas equipes fizeram aquela festa apoiando as suas equipes do início ao fim. Na zona mista do estádio, o dirigente do Barça agradeceu o Luizinho Futebol Clube pelo espetáculo apresentado, ressaltando a vontade e determinação da sua equipe. Já pelo lado do Luizinho Futebol Clube, o seu treinador, o Luizinho Ceni, cobrou da sua equipe as chances de gol perdidas e falou da importância de buscar pontos fora de casa. Amigos, a La Liga 22 continua pegando fogo. Os Manganão, do nosso amigo Rodolfo e companhia, enfrentou a boa equipe do Incubatório de Jacarezinho, clássico local. Um jogo de preparação para o Campeonato do Campo da Experiência que começa para os Manganão na próxima semana. Fim de papo, jogo ficou em 1-1. Ho, ho, ho! O Juvena voltou, gritava a torcida. Depois de algumas rodadas sumidas, o time do Juvena e seu celeiro de craques voltou a jogar e apresentar um bom futebol. Enfrentou a experiente equipe dos Bananas. Um jogo muito bom, com o domínio no meio do campo e ataques rápidos. O Juvena dominou a partida e aplicou logo uma goleada de 5-1 para cima dos Bananas. Como é bom ver o Juvena voltando aos gramados, é uma das melhores equipes da nossa região. Esses foram alguns dos principais momentos da rodada 36 desse final de semana da La Liga 2022. Eu volto com você, Tobias. A Cuca eu conheço de longa data. E eu vim para Santo Antônio da Platina para cobrir os jogos da Platinense. Já falei para você, Cláudio, para o Tobias, os gaúchos que querem saber um pouco dessa cultura da Platinense profissional. Então eu transmitia futebol de salão aqui para Santo Antônio. Tinha um salão à base extraordinária. E tinha um saudoso Tony Corrêa que fazia o profissional. Ele transmitia os jogos da Platinense, do Agroséries, depois da Platinense, que virou fera aí no cenário estadual. Ao transmitir futebol de salão aqui, o proprietário da rádio, a superintendência, escutou minhas transmissões e falou: ó, vamos trazer para somar no profissionalismo. A gente veio para transmitir e eu vim para pegar aulas remanescentes. Na época a professora Cuca já bombava, era uma das grandes líderes aí, bombava no que fazia, ou seja, ela era sucesso pleno, né? Então ela é de fato um folclore para nós, de competência incomparável, sempre foi muito assim, dedicada, e é por isso que alcança objetivos e resultados extraordinários. Pessoas assim sofrem, né? Né, Cláudio? Porque projeta uma coisa, ela vai com toda a sede no pote, e toda a sede dela não é recompensada de acordo com o respaldo que de repente o município pudesse dar. E eu fico então, pensando que às vezes, assim, ó, nesse sentido, o tempo vai passando e a Cuca, que deve estar bastante tempo na estrada do esporte, pensa, ó, a gente vai há 30 anos atrás, era mais difícil tudo, né? Era quase impossível sair do estado, era tudo muito mais difícil. E se tu analisar, parece que os eventos eram melhores do que são hoje. Que tem uma estrutura, tem condição, tem dinheiro, tem verba, o país é muito mais rico do que já foi. Né? Hoje tem muito mais. Tem mídia. Hoje é fácil fazer mídia. Antigamente tu fazia um evento escolar e ninguém sabia que ele acontecia na cidade. Sim. Isso. Hoje não, tem vídeo, hoje, tem hoje foto, é tudo. Tem internet, a tecnologia hoje domina, né? A tecnologia hoje domina. Professora, você falou agora há pouco aí do ginásio de esportes. Que praça é aquela? Enquanto você conversava aqui, Cláudio, eu me lembrava que o basquetebol, o campeonato paulista, o campeonato brasileiro de basquetebol, jogos oficiais, Ourinhos, o campo deles lá, o Monstrinho, que é o que tem a quadra poliesportiva, estava passando por uma reforma brutal e eles não tinham na região, num raio de 150 quilômetros, lugar para jogar. Ou eles tinham que ir lá para Marília, Bauru, ou pegar aqui um lugar mais próximo. Vieram para Santo Antônio da Platina, que é a Confederação Brasileira de Basquetebol, deu o nosso ginásio de esporte como oficial, por toda a estrutura, de arquibancada, de quadra, qualidade. Sim. Né? Lembra disso, professora? Inclusive algumas atletas da seleção brasileira de basquete jogaram aqui. Eu fui goleira de handebol e pivô de basquete.
Olha a minha altura. Handebol morreu, né? Esporte que sumiu, Morreu, né? morreu. Hoje handebol é na incrível, escola. hein? Você vai para jogos escolares, o que mais dá, gente, de equipes, futsal e futebol de campo. É incrível. O vôlei tem, mas não é o potencial que tem o futsal. Certo? Não é o potencial. Agora, aquilo que nosso ginásio de esportes, a gente vê essas ligas de futsal, Liga Sul, Liga Norte. O nosso ginásio tem total condições de receber isso, Zé Augusto. Isso, verdade. Tem total condições de receber. Então, o esporte que Santo Antônio precisa dar uma guinada. Então, eu até não entendi, e é uma verdade, ela fala, vocês falam aqui, a gente sempre, por aí também, nós tocamos lá, eu tenho um momento de esporte nas emissoras difusora FM Vale do Sol, a respeito das modalidades que são difundidas. A gente fala muito do futebol, ou é o futebol de 7, ou é o futebol de salão, e o futebol de campo, o que flui muito. O tal do handball e outras modalidades de quadra não são mais difundidos. Não. Entendeu? Vou te dar um exemplo. E bem jogado o handball é muito legal, cara. Aquele pessoal fazer aqueles malabarismos com a bola na mão. Na e as nossa fitas, região, né? o handebol, Ribeirão do Pinhal. Não tem pra ninguém. Ribeirão do Forte, Pinhal, né? Forte. top. Tá, é top. Você estava falando um negócio de. Gente, a gente quando vai para esses jogos escolares, a gente vê. Você quer ver uma coisa que deixa a gente feliz, que deixa um professor de educação física com um sorriso aberto, como eu estou para vocês aqui? É você ver as rapazes jogar. Os meninos, olha, não tem emoção mais linda, Gaúcho. Não Verdade, tem. porque O jeito que eles jogam, a disciplina, o amor que eles fazem aquilo ali, você fica emocionado de ver. Santo Antônio foi campeão de futsal. os primeiros estágios que eu fiz como educação física, contando hora de regência na nossa época, que tinha primeiro a observação, a participação e regência, não é? Que era o supra-sumo lá dos nossos estágios. O meu estágio prático foi acompanhando a Olimpíada de Rapaz. E você falou a questão da emoção de fato, Cláudio. Por quê? Porque é uma integração, cara. Você vê... É um evento de superação, né? Superação. A criança técnica. se supera, o adolescente se supera o apaiano. Você precisa observar, a gente observa a reação do pai e da mãe. Que o movimento diferente que ele faz ali, eles entendem que o filho Evoluiu. Evoluiu, superou a limitação. E aquilo sai lágrimas, meu. Você curte aquilo de perto, aquilo e contagia, gente. Claro, sem dúvida. Então vira um sincronismo assim de emoção, que é um negócio seríssimo, é muito lindo. Jacarezinho, por exemplo, tem os meninos que são deficientes visuais, todo ano é medalha de ouro. Futebol. Não, atletismo. Jacarezinho é forte. Atletismo. Seria medalha de ouro na parte das rapazes. É lindo de ver. Jacarezinho é um dos modelos. Será que o rapazes do Jacarezinho país. está na nossa frente na parte esportiva, assim? Não. No geral, não. No geral, não. No geral, acho que toda a nossa região é muito pobre, Muito vamos dizer carente. assim, carente, né? Mas olha, é uma coisa que dá para evoluir. Sim, com certeza. Dá. Você entendeu? A evolução da nossa, nós somos em 12, nosso núcleo é o número 17, Jacarezinho. Nós somos em 12 municípios dentro do nosso núcleo. Por isso que esses 12 municípios deviam competir entre si muito A gente para faz. fomentar esse esporte, para realmente sair seleções. Nós, por eventos. exemplo, como nós temos o AIT, que é a hora treinamento que o governo nos dá, nós temos que fazer amistosos com quem tem esses AITs. Então, esses AITs tem no Paraná todo, que é a hora treinamento. É a hora que você tem exclusivamente para você ensinar fundamentos, técnica, tática, ver cada jogador na sua posição, aonde que ele joga, se ele pode ser ala, se ele pode ser pivô, se ele pode ser meia, se ele pode ser centroavante, se ele pode ser zagueiro. Eu não conhecia isso. Essa hora de treinamento. Sim, a hora de Esse é um treinamento. incentivo. Vem do Estado, que motiva o professor, que vai lidar com o aluno, vai treinar, vai dar os fundamentos e de repente vai ser. É que o ideal é mais. E essa aula de treinamento, ela tem xadrez, atletismo, todas as modalidades
O Sesc tenta fazer um pouco disso também, né? Mas eu estava vendo sempre que a gente falou com a diretora do Sesc aí, que também as coisas não acontecem muito assim. O Sesc lá em Porto Alegre, nos outros estados aí grandes do país, é qualquer coisa de fantástico. Em todos os eventos assim, regionais, dos comerciários e tal, é evento em cima de evento, cara. É bonito de ver acontecer. Daí eu vejo que o Sesc tem uma boa estrutura aqui. E eu não vejo assim, raramente uma corrida, raramente alguma coisa, aquelas coisas assim, teoricamente mal divulgadas. O Cláudio ele tá dando umas voltinhas para falar, ele já deu uma espetada no início e ele está coberto de razão. A Cuca entende o que ele quer dizer e eu também estou sacando o que é. Vou falar a verdade, a nossa região, ela realmente ela é muito defasada em relação a projetos de incentivo para a garotada, não tem praticamente, salvo algumas exceções nas mãos dos professores dedicados aí, que são vigorosos no que fazem. A Cuca, eu falei para ela ali no bastidor, no ar, que a Cuca e mais um outro aí são os remanescentes. Acabou essa safra de professor aí e ela já seria aposentada se quisesse. Porque eu acho que o que a Cuca passa pra gente, o que eu quis te falar e o que eu acho que eu passo é o seguinte, que hoje em dia todo mundo está preocupado. Isso não acontecia antigamente. Todo mundo está preocupado com o emprego que a pessoa tem. Eu sou secretário de esporte, então faço 2 eventos ali, tiro foto, mando para lá e está feito o brick. Não é isso? Eu trabalho no Sesc, eu vou ali, vem a cartilha do Sesc, não deu para fazer Sesc, deu só 4 caras para correr. Correr daqui, esse aqui vai representar nós lá. Aquele colégio vai representar nós lá porque não deu para fazer. E aí vai, todo mundo ganha seu salário e realmente não fomenta o esporte. Não faz acontecer realmente brigar, correr atrás. O resultado, porque o projeto ele tem que ser bem desenvolvido. É o que você falou, tem que fazer um projeto, ou esse projeto ele não pode ficar aí limitado ao que você disse, joga lá 1, 2, 3 competições, está tudo certo, garantir eu provei que eu sou competente, mas para finalidade ele apenas você sempre tá um campeonatinho. Né? Vamos fazer para a coisa fluir. Não tem as classificatórias, não tem as eliminatórias regionais, assim no meu ponto de vista, a partir do momento que você assume, se você ser secretário de esporte, ou seja, qualquer tipo de secretaria, você tem que ter um planejamento e organização. Tô começando o ano de 2023. Do calendário, né? Exatamente. Sou secretário de esporte, então eu preciso ver o que o meu município tem para oferecer durante o ano todinho. Não é como você falou, faz o campeonatinho aqui, o campeonatinho ali, não é assim. Não funciona, não é assim. É verdade, isso não funciona. Não funciona. E agora os resultados das demais partidas da rodada 36 do La Liga 22. Junqueira 6, Amigos do Rogério 1. O Vila Real fez 1-0 no Amigos Futebol Clube. Diferenciados 5, Brothers Futebol Clube 3. Barça Futebol Clube e Luizinho empataram em 5-5. Bayern de Moleques 5, Panorama Futebol Clube 4, Pinheiros 2, Santa Clara 1. O Borussia fez 6-2 no União Futebol Clube. Movidos a álcool 8, Jack Daniels Futebol Clube 1. O Aliança fez 10-1 no Revoada Futebol Clube. A equipe do Santa Terezinha Futebol Clube fez 4-0 no Araponguinha. Amigos do Paulinho do Corte 3, Unopar Futebol Clube 1. Gabiroba Esporte Clube 3, União Jacarezinho 5. Largados Futebol Clube 2. Guapirama Agroindústria Futebol Clube 4. A equipe do Amigos GR fez 3-0 no Orion Amigos Cambará. Chapadão Futebol Clube 4, Barcelona 2. França Futebol Clube 6, Amigos do Nardinho 2. A equipe do Senegals Futebol Clube perdeu para o Bigamaster 4-2. Os Bananas 1, Juvena Futebol Clube 5. A equipe do Bramáticos fez 3-1 no TMX Futebol Clube. E Amigos do Val 4, Vasco da Vila Futebol Clube 3.
Depois da rodada deste final de semana, a de número 36 do La Liga 22, a classificação é a seguinte. Em primeiro, Baruch, já campeão antecipado com 89 pontos. Aliança Futebol Clube é segundo com 71. Em terceiro, Vasco da Vila com 68. Em quarto, Chapadão Futebol Clube 62. Em quinto, Luizinho Futebol Clube 61. Em sexto, aparece Amigos do Val Futebol Clube com 61. Amigos do Paulinho com 60 é sétimo colocado. Em oitavo, Panorama 59. Em nono colocado no campeonato da Liga 22, Diferenciados Futebol Clube 59 pontos. Em décimo colocado, Sorte Esportiva 58. Em 11º colocado, Bramáticos com 57 pontos. Em 12º, Problemáticos 55. Amigos do Xande Futebol Clube é 13º com 55 pontos ganhos. Em 14º, Amigos GR com 54. E 15º aparece o Santa Clara com 52 pontos ganhos. Valeu, Tobias e amigos do Resenha Esportiva. Um grande abraço e até a próxima semana. Até lá. Cara, o que você tem que fazer? Eu tenho que ver quem fez lá atrás. Eu tenho que seguir esse caminho. Não é porque o fulano fez. Vou fazer tudo diferente. Não. O que precisa, professora, uma coisa, só para eu encerrar minha participação aqui e deixar vocês aí à vontade para falar mais alguma coisa, trazendo o Tobias. O que eu deixaria aqui de ideia, eu não sei se nós teríamos condições de dar essa arrancada. Primeiro de tudo, precisava capacitar professores de educação física para fazer um congresso, trazer o pessoal de fora, traz lá de regiões onde é bem difundida a categoria amadora e nas mais variadas modalidades, traz aí, mostra como é que a coisa é feita, para que todos se envolvam e façam, trazem um planejamento para se fazer. É que nem o que o Jaime fazia aqui nos Jogos Escolares, né? Que para mim foi o cara mais organizado em matéria de jogos regionais. O Gilmar também. Gilmar da escola do Jaime, né? O Gilmar também. Então fazer com mais fluência, com mais um período mais curto de tempo, porque a cada 2 anos, quantos anos que vinha esses jogos escolares aí? Todos os anos. Nós estamos no 58º jogo. Jogos escolares, perdão. Tá. 58º. Você imagina aí 68 anos para trás. Pois é. E ó, isso eu vou te contar, sabe como é que eu fui um dos primeiros, que estou há 24 anos, aconteceu um lance com a gente em Curitiba, numa final, nessa época eu não estava ali a Botarelli de coordenadora nossa, você vê como é que a coisa evoluiu, certo? Foi servido marmitex para os alunos, para os atletas. E no nosso núcleo, os atletas começaram a jogar essa marmitex no lixo. A nossa coordenadora na época ali, a Botarelli, falou, alguma coisa de errado está acontecendo. Ela chamou e falou, escuta, o que está acontecendo? A hora que foi aberta a marmitex, adivinha? Marmitex todinha azeda. Nossa. Tinha mais de 2.000 atletas. De todo mundo estava ruim? O Paraná, todo mundo. Isso agora é na última que você foi? Não, lá atrás. Nós somos, quer ver? Nós estamos em 2022. Ainda bem que passou faz tempo. Estamos 14 anos atrás. A Lia Zé Augusto pegou essa marmita, foi para o Paraná Esporte, que é o top. Nós estávamos com a Márcia Tomadon, que é a nossa chefe geral do Paraná Esporte, não era ela nessa época. Ela chegou e falou, olha aqui, os meus atletas a partir de agora não vão comer mais isso. E nisso vieram todos os coordenadores. De lá para cá a coisa mudou. Agora é buffet, a refeição, eles começaram a contratar buffet, você vê a evolução que teve de marmitex. O Cláudio disse aqui. Para ser o buffet. Falou as estruturas que tínhamos antigamente, o que tem hoje, é e muito hoje melhor. não foi tanta coisa. Agora, Né? o que precisa melhorar é a parte de alojamento. Tá? Então, quando veio para cidades nossas cidades do interior, a gente monta uma estrutura maravilhosa. Agora, quando vai para grandes lugares, como Curitiba, esses lugares aí, o negócio é tenso. Aí agora fazendo o seguinte, ó, a Top TV passa a bola para Tobias, para Cláudio e você, professora. Mas antes disso, tu não vai falar nada do que aconteceu essa rodada do final de semana, as brigas, manda bronca, seu Cláudio. O Cláudio tá doido para comentar. Tô louco para falar do Vasco, do Porto, do Grêmio. Então tá dentro do canal Top TV, destacando para vocês o que foi algumas
algumas cenas incríveis desse final de semana do futebol do Brasil. Por exemplo, o Grêmio jogou, né? E o que foi que aconteceu contra o Grêmio, Cláudio? Era 1-1, Zé, um gol anulado, mas assim, o Grêmio e o Bahia, na minha opinião, já subiram. São 3 jogos que faltam, o Grêmio e o Bahia já subiram. Também concordo com você. Tá, merecem subir, até acho que foi no estado do Prata. O Cláudio fala pra mim assim, Tobias, como o time do Grêmio é ruim. É ruim. E é ruim mesmo. É Eu ruim. assisti, fazia muito tempo que eu não assisti o jogo inteiro do Grêmio, eu assisti O ontem. time do Grêmio... Subir vai descer se continuar com essa estrutura. Não, porque muda, né? Muda. O Grêmio tem camisa, tem grana, é um clube estruturado, Não fica. É melhor. Tá numa fase boa, né? Mas o Internacional é cavalo paraguaio, porque o Internacional, a única certeza que o Palmeiras tem é que o vice não tem perigo de incomodar. Porque não vai chegar. O Inter não porque a gente é gremista, porque lá o bairro é muito forte. Tu é gremista. O bairro é muito forte. Mas eu vou te falar, tu é gremista, que legal. Mais uma na cidade, tu vai entrar no nosso grupo. Falando em Inter, nós temos que destacar aqui, mandar um abraço para toda a família. Nós estávamos falando aqui de base, amador e criançada. Um abraço para a família do Vitão ali de Jacarezinho, que é zagueiro do Inter, um dos melhores zagueiros do brasileiro, do Campeonato Brasileiro. Ele e aquele outro zagueiro do Internacional, a defesa foi O Vitão joga muita bola, eu vi ele jogando ontem. Joga muita bola, o Vitão. Calma, né? Grande elogio pro Vitão, hein? E é novo, não é? 20 e poucos, 22 anos? 21. Ele foi aquele saldo, né? Positivo pro Inter e em detrimento da... Mas não fica no que vem aí, porque o jogador do porte do Vitão, se não for, porque ele tá no time pequeno, se não for para time grande no país, vai para a Europa de volta. Joga o fino da bola. Olha, Jacarezinho da Vila São Pedro. Deixa eu falar pra Vila vocês. São Pedro, exatamente, família toda ali. Uma coisa que eu, como esportista que sou, gente, é incrível, né? Infelizmente, os nossos jogadores não fazem a carreira deles aqui no Brasil. Sempre fora, né, gente? Sim. Sempre. Sai daqui, mas faz a carreira fora. Novinho lá. Faz a carreira fora. Porque nós temos, desculpe, porque nós temos um grande problema que vocês estavam falando e analisando hoje. Todo o cenário que vocês estavam comentando, aquilo outro, e a gente, como está mais no meio da política ultimamente aqui em Santo Antônio da Platina, eu posso me falar isso porque eu estou envolvido na política, politicamente estou bem envolvido, a gente analisa e aí vem um fator do por que o atleta não fica muito aqui, por que os times que podem evoluir muito não evoluem, não tem essa evolução, porque nós temos uma torcida mal educada, pais que não aceitam filho no banco de reserva ou o filho não jogar. Isso é complicado demais. Empresários mandando em clubes. Isso é demais. CBF fraudulenta, como várias. É que o sistema é corrompido. Então, Cuca, esse é um grande. Esse é um grande problema do nosso país. Lá no Grêmio... Desculpa, Cláudio, o que eu te falo você olhar, a gente olhar, tudo analisar. Eu, Cláudio, quem jogou bola, o Zé também jogou, você participa dentro do meio do futebol, dentro do meio dessa parte estudantil que é muito forte, que ali começa a essência do garoto, a essência o perfil da personalidade da pessoa, começa ali, né? Nessa idade que eles estão aí. A personalidade deles eles vão adquirir futuramente. Aí nós pegamos esse vandalismo que acontece no Brasil, criança carregada. O Grêmio teve que chamar o Renato Gaúcho para pôr a casa em dia com a torcida, porque a torcida não estava respeitando mais. A única pessoa que poderia, com a força que tem, controlar, porque a torcida do Grêmio é uma torcida, uma pena, uma torcida que hoje pegou um ritmo muito ruim. Antigamente, quando tinha o Olímpico, tinha a turma do amendoim, jogador bom não jogava, camisa 10 não jogava no Grêmio. Só gostava de brucutu que dava pontapé. Jogava com 5 volantes dando pontapé em todo mundo. Aí até que, graças a Deus, a gente foi para a arena e daí o pessoal do amendoim ficou tão longe que não incomodava mais. Aquela turma da social do Grêmio não ajudava o clube. Né? E aí o Grêmio conseguiu evoluir para uma parte técnica, conseguiu trazer o Douglas. A primeira passagem do Douglas no Grêmio, ele foi execrado. Porque não sabia dar um carrinho. Mas quem dá carrinho sei lá. Mas olha, não vai só aí. Quando nós disputamos a fase macro-regional em Japira, então é tudo, na minha opinião, como técnica, tá? Vou dizer para vocês. É a questão de cabeça, de você conduzir a tua equipe. Para os meus meninos falaram, vocês têm bola, vocês vieram aqui para jogar, para fazer o que nós ensinamos para vocês. Então, aqui em Japira, a equipe de Tomazina,
entraram para bater, Cláudio. Eu sei. Entraram para bater. Tanto do Stella como da minha equipe, nós saímos com as crianças machucadas. Mas tu sabe que tem professores que mandam bater. Exatamente. Eu tive técnico já que chegava e dizia, vamos, pega aquele lá. E isso vira escola pra ti, entendeu? Vira escola pra gente. Eu muitas vezes, depois que trabalhei com futebol, eu muitas vezes, que eu já trabalhei na beira do campo também, muitas vezes um jogador bom, eu botava jogador pra dar no meio daquele. Então isso vira escola. A gente aprende a fazer isso. Na hora que acabou o meu jogo contra o Nasmina, que saiu os meus alunos machucados, eu cheguei no técnico e falei pra ele assim, não foi isso que eu passo para os meus alunos. Os meus atletas vieram aqui para jogar, agora você ensina os teus atletas a bater. Beleza. Aí ele pegou e falou para mim assim, mas você achou? Eu falei, péssimo o teu exemplo como técnico. Péssimo. Virei as costas e saí. Essas coisas realmente são assim. Agora, só para finalizar aqui a participação, dar um giro bem rapidinho e dizer para vocês o seguinte, alguns outros resultados. O Corinthians não entrou em campo contra a equipe do Goiás. Problema, o Goiás exigia torcida única. Ah, tá. Por quê? Porque no jogo de ida no primeiro turno em São Paulo, deu zebra, deu encrenca entre torcedor do Corinthians e poucos torcedores da equipe do Goiás. Entendi. Né? Eu achei que era goianos que moram lá em São Paulo. Não foi. Daí, esse adiamento foi um miguezão para quarta-feira, tá todo mundo inteiro. Tá bem, e outra coisa, esse jogo é muito importante para a sequência do brasileiro. Porque ele não precisou. Não teve desfalque, ele não precisou poupar ninguém. Então ele vai jogar esse jogo atrasado com o Goiás com força máxima. Alô. Ganhando ou perdendo a Copa do Brasil. Com força máxima. E vai jogar contra o time do Flamengo quarta-feira agora, depois de amanhã. Exatamente, também com força máxima. Né? E o que eu me entendo aqui é o seguinte, ó. O Corinthians conseguiu da CBF que não aceitaria que o Goiás entrasse com torcida única. A CBF acatou e esse jogo ficou subjúdice. E de repente, detalhe, vamos marcar uma nova data. O Corinthians tem um jogo a menos e está em quarto lugar na competição, buscando vaga direta para a Libertadores da América. Agora, o jogo legal foi Palmeiras e São Paulo. O jogo no Allianz Parque, um jogão de bola. São Paulo teve um momento lá que os caras foram dando os dribles extraordinários. Se sai aquele gol, se 0-0 for o placar final, o time do Palmeiras do São Paulo perdeu 2 jogadores, né? Um deles o Lucas Beraldo, jogador de ataque, e um outro jogador de meio de campo. Mesmo com 2 a mais, o Palmeiras com essa vantagem numérica não conseguiu fazer a diferença, pelo menos 1-0. Né? Errou com o Gustavo Scarpa, que bateu, o jogador extraordinário do Palmeiras, bateu e o goleirão de São Paulo defendeu. Daí o que tínhamos de interessante? A vitória do Flamengo foi interessante, o Flamengo ganhou, passou o Corinthians, que tem um jogo a menos, mas o Coringão ganhando já passa à frente do Flamengo. O Fluminense fez bonito, meteu 3-0 contra o Avaí no Ressacada, lá em Santa Catarina. Esses foram alguns resultados importantes. O Coritiba no Clássico Atletiba perdeu para o Atlético da Baixada 1-0. Não foi nada bom esse resultado adverso do Coxa. E ali a rivalidade é enorme, né? Se o Atlético pudesse, com esse resultado aí, ter afundado de vez o Coxa para a segunda, seria a redenção lá na Baixada, tá? E para finalizar lá pelo lado do exterior, nós tivemos o PSG vencendo a equipe do Olympique de Marseille no Clássico. O Olympique era segundo colocado, hein? 1-0, gol do Neymar. Ele é o artilheiro máximo da competição com 9 gols, certo? E ele também, ao lado do Messi, aparece como os principais jogadores de assistência no campeonato francês. Não, e que bom, né, pra gente que é brasileiro ver o Neymar. Eu sou crítico ao extremo do Neymar. Acho que é o último evento profissional do Neymar, a Copa do Mundo. Ele vai ganhar a Copa do Mundo com o Brasil, porque a seleção tá redonda. Por incrível que pareça, o Tite, com aquela parte técnica dele, tá redonda a seleção, o time tá na mão. Ele vai ganhar. Eu achei que Deus estava ajudando, que o Richarlison ia se machucar e não ia jogar a Copa, mas eu acho que vai jogar, porque pra mim não joga nada. Direito de resposta. Não joga nada. O Richarlison aquele, mas vai lá atrapalhar, porque é bruxo do homem, o homem leva os bruxos dele. Mas a seleção vai ganhar a Copa, o Neymar vai ser o melhor jogador do mundo, vai ser eleito o melhor jogador do mundo pela Copa no ano que vem, porque não tem ninguém sendo esse centroavante que foi eleito o melhor jogador do mundo hoje. Pra mim é uma piada no futebol. Quem foi, Cláudio? Benzema, o que tu me diz? Tu que é um entendedor, professora? Benzema, melhor jogador do mundo. Antes disso, já pra te comentar, Cláudio, a gente tá falando aqui dos jogadores,
Mas, cara, eu não sei se vocês estão percebendo, mas a bruxa tá solta. O que tem jogador importante com lesão, a perigo. Agora, o Cláudio estava falando do das outras seleções aí, tem uns 3, 4 o importantíssimos Cláudio, aí. eu vou Estão ficando contar do fora. Richard. Veja bem, esse cara aí, Eu não gosto do Richard. eu nunca vi ele como um jogador para solucionar problema da seleção brasileira. Mas ele é um cara artilheiro, meu. Eu, sinceramente, eu vou contar com você. Ele é Zé tipo Augusto, Benzema. com Ele é um fazedor de gol, aquele camarada lá. relação à Aquele seleção moleque. brasileira, eu sou fã do Tite, mas você sabe um jogador que ele não convocou e que eu achei uma excelente ideia? Gabi, do Flamengo. Muito mala. Mala? É? Ele é pior que Mala. Não, Gabi, o outro menino é quieto, joga futebol, isso que você tá falando, Richard, isso É que aí. não tem, hoje artilheiro. eu Cara, levaria 10 vezes melhor que o Richard Pedro do Flamengo. Pra gente saber se é melhor, E ontem- tem que pôr pra jogar e ver o desempenho dele. Eu também acho que é muito técnico, hein? Ei, dando É um carrinho. jogador absolutamente Hoje, técnico. Hoje nós estamos dando Pedro. carrinho. Você tá dando carrinho de um lado, do outro, o Cláudio, a bola, a Cuca debate. Viu? Ontem eu olhei, Cláudio, o jogo do Flamengo um pouquinho assim. Por que a gente fica triste quando dá um probleminha técnico? Porque a gente deixa muitas coisas na vida da gente no final de semana, principalmente sábado e domingo, para fazer o resenha acontecer. É muito trabalho. E quando dá esse problema a gente fica meio desanimado, mas faz parte do jogo. Ontem, o Cláudio, eu assisti, tu deve ter pensado também, assisti um pouco do Flamengo. Eu vi todo o jogo. Aí eu falo assim, meu Deus, por que não caiu bem o Cebolinha? Porque o Cebolinha é um cara pra estar na Copa do Mundo, é um baita jogador. É verdade. Não, a Cebolinha se perdeu no conceito de futebol, os empresários dele. O Cebolinha estava bem no Grêmio e aí ele foi para um time em Portugal, onde Benfica? para um time em Portugal onde Foi. o time não deu certo. É, mas aí os empresários ganharam time muito no seu dinheiro. geral, né? Ele ganhou muito dinheiro. Muito tá rico, a vida tá Então, resolvida. ele bem, os empresários também. A família dele no Ceará tá Fazem. resolvida. E falar nisso, Mas dá ele- uma boa noite pro vereador Vermelho que está aqui nos assistindo na Vereador plateia. Vermelho! Aquele assunto que nós estávamos falando aqui, sobre projetos, sobre melhorias de esporte Botar na nossa ele no cidade, meio pra passa poder. muito, mas passa muito pela Câmara de Vereadores. Opa! A Câmara de Vereadores ela tem que ser atuante nessa área Tem. de esporte para poder ter essa força, ter essa cobrança dentro do nosso município. Mas não porque tá aqui esse rapaz, mas esse rapaz, o Vermelho, o vereador Vermelho, ele é aquele tipo do cara que tu vai nos lugares, ele não tá fazendo só isso de dar a bola, sabe? Ele tá lá junto, eu vi já o Vermelho carregar o ônibus do bolso, pegar o ônibus, levar o pessoal da Platina pra jogar torneio, chegar lá, eu vi já ele peguei, eu vi por causa de experiência própria, ver o Vermelho pegar, e apagou as luzes agora o Vermelho, só pra confirmar tudo, só pra confirmar. Eu já vi o Vermelho pegar dinheiro dele, comprar lanche pra toda uma gurizada, às vezes 3 times jogando. Eu não vai sei lá. se eu vi, mas eu quero pizza hoje. É, então, assim, é bonito ver esse tipo de trabalho. E eu acho que o Vermelho tem que começar a levantar essas bandeiras, professora, que tu tava falando. Porque o vereador, ele tá aí para levantar essas bandeiras. Ele às vezes não consegue fazer as coisas acontecer, mas as bandeiras ele consegue levantar. Não é, meu amigo Zé? Opa, com certeza. E aí ele, o Vermelho, realmente é bastante atuante. E é um jovem, né? Já é bom de bola, sabia? Sebo nas canelas. Bom de bola, bom de bola. Por isso que se mistura bastante, né? Gosta de futebol. Foi. É, tá aí. Agora, deixa eu só passar um recado muito importante para vocês. Aí mais um lance, se quiserem comentar. O Manchester City vinha aí atrás do surpreendente Arsenal no campeonato inglês, sabe? Na vice-liderança, bem pertinho ali no Arsenal. O Arsenal voltou a ganhar nesse final de semana. Que campanha do Arsenal. E o Manchester City recuperou o Liverpool. Perdeu de 1-0 o Liverpool mal no campeonato, cara. Lançamentaço, é verdade. O Alisson fez o lançamento. O goleiro brasileiro é extraordinário, hein? Como lança, hein? Ele lança mesmo. Literalmente, ele lança. Claro, você é um dos melhores goleiros do mundo, né? Ele é. E aí o Liverpool fez 1-0 no Manchester City. Já se recuperou, se redimiu do resultado atrapalhado na rodada passada, né? E no clássico, lá no Santiago Bernabéu, na Espanha, o time do Real Madrid meteu 3-1 no Barcelona. E um dos gols marcado por ele, o Benzema, marcou primeiro para a equipe do Real. E lá na sequência, para fechar o placar, passando a régua,
Rodrigo, permitir o moleque bater o pênalti, rapaz. O Rodrigo tá com uma moral incrível, hein? Porque o batedor lá. Bola, o Rodrigo. O batedor do Real Madrid é o Benzema. Mas o moleque tá cheio de moral, né? O menino vai lá, vai você, bate e faz. E converteu. O Rodrigo, eu vi o jogo, eu vi esse jogo porque era um jogo fantástico, assim, um jogo fantástico de ver hoje o que é o futebol brasileiro na Europa. O Vinícius Júnior, que eu nunca fui muito fã, tá jogando o fino da bola. Muito, né? O Vinícius Júnior, ele pede passagem titular no brasileiro pela esquerda e pela direita o Rafinha, né? Vai ter que ser isso, o Neymar vai ter que jogar no meio. Imagina esses 3 caras jogando junto. Pois é. Né? E então eu falo pra ti, por isso que eu acho que o Pedro seria o centroavante da Copa. Mas eu falo pra ti que o jogo ontem, o que o Vinícius Júnior fez no gol, que ele fez toda a jogada dele e no rebote, o Benzema veio. O Benzema é esse jogador. Meio brucutuzão, mas ele faz gol. Ele é fazedor de gol. Não que ele seja mal, foi isso que eu queria dizer. Ele não é um jogador ruim. Não é um jogador que brilha os olhos da gente. Isso. É que ele é o Richarlison. É um jogador que você olha, você faz assim, grosso, hein? Mas de repente o cara tá lá decidido e fazendo. Mas esse Rodrigo tem um futuro. Como é bom jogador esse Rodrigo. Muito bom jogador, verdade. Bom, passar a bola pra você aí, meu querido Tobias, junto com a professora Cuca, mais o Cláudio. Tá chegando lá o vermelho e de repente ele vai dar uma pala dele, não é não? Isso aí. Quem que vai pagar pizza? Ninguém nessa braba danada? Nós vamos lá O que eu te falar? Tem um desafio então pra semana que vem. Nós vamos fazer um quadro, 1 minuto ou menos, com o Zé Augusto. Que ele vai falar em 1 minuto várias informações. Isso aí tem um quadro em uma televisão aí, a gente pegou uma ideia legal. E depois nós vamos fazer esse bate-bola. Porque alguns internautas pediram esse confronto de opiniões. Eu acho que fica legal também, né? Pra claro gente que bater fica. Isso é bastante democrático, cada um coloca a sua ideia. Por exemplo, então só um bate-bola rápido. O Corinthians arrumaram pra ele não apanhar tanto do Flamengo. Porque... E pra ele se dar bem no brasileiro ainda, porque daí ele vai jogar... Porque eu vou te falar, vai tomar... Não sei se apanha do Flamengo, não. Eu acho que toma uns 3, né? Vai apanhar gostoso. Você acha? Não sei por quê. Fala aqui no microfone. Zé Augusto, infelizmente, o Corinthians vai apanhar gostoso do Flamengo. E eu não acho que é bem assim a história. Hoje o Corinthians... Vamos fazer uma aposta? Apostar aí é demais. Não, vou te dar o placar. Tu viu que aquele rapper perdeu, né? Vou te dar o placar. Quase 4 Posso milhões. falar pra você? Pode falar o placar. 3-0 em cima do Corinthians. Flamengo. Se for 3-0, eu te pago uma pizza. E se não for 3-0, você me paga? Não. Então eu não tenho certeza do resultado, né? Não, mas eu tenho sim. O Flamengo Hoje é o seguinte, olha aqui, ó. Hoje, se você for ver detalhe aqui, Cláudio, você que jogou caca no ventilador, você vai escutar também. A defesa do Corinthians é uma defesa veterana, mas hoje tá voando, tá jogando bem. O meio de campo do Corinthians tem o Duqueiroz e aquele argentino, aquele Fausto Vera, rapaz. Rapaz, aquele cara, a cada jogo que passa, tá jogando demais. Daí você tem o Renato Augusto, que é diferenciado. Se você falar, o Arrascaeta joga bem, o Renato Augusto é melhor do que ele, você quer saber? Eu acho. Não, Zé, não exagera. Aí eu vou ter que dar o carrinho. Não, é um bom jogador, concordo. Olha o nível que o cara bate na bola. O outro tem mais preparo físico, mais jovem. Eu acho que o Renato Augusto, no seu alto nível, não chega no Arrascaeta. Que isso? Não. Que bom. Mas é um bom jogador. O Renato Augusto, eu odeio ele. Primeiro que ele que nos rebaixou. Se ele não faz aquele gol... Por isso que você não vai... ele não faz aquele gol no Grêmio, nós não tínhamos caído. Não, mas eu, Tobias... E tu vai concordar comigo. Zé, o Cláudio sempre fala isso aí. Tu vai concordar comigo. Por que caiu o Grêmio e ficou essa merda desse Juventude? Só fica apanhando. Mas uma coisa que eu vou te falar, Tobias, assim, ó, eu acho que o Renato Augusto, no seu auge do futebol, jogou ou mais com o Arrascaeta. Eu vou ter jogado igual. O Arrascaeta, se não vem pro Brasil, não ganha nada na vida dele. Rapaz, Renato Augusto era para ser titular da seleção brasileira num período que ele não foi. Ele era ídolo do Flamengo, ele era um monstro. Ele sempre jogou muito meio do futebol brasileiro na época. Mas eu falando, Zé, para completar a ideia, eu acho... Foi 10 anos atrás também. Eu acho o Corinthians tem um ataque muito poderoso, os dois meninos são rápido, bom. Mas, cara, Maracanã. Dá um desequilíbrio, tá aí. Pessoas. É aí que eu ia chegar. A camisa pesa demais. E aquele time do Flamengo tem fome de ganhar. Cláudio, os ataques aqui, que aí eu concordo com a Cuca e tenho receio que o Corinthians possa perder. Porque o ataque do Flamengo é fera. Por exemplo, Pedro, tá? O Pedro, o Arrascaeta. E o Gabriel Barbosa, e o Everton Ribeiro,
Esse quarteto é perigoso, é perigoso. Só que o Corinthians está que nem jogo de Mundial, né? No primeiro jogo eu falei, o Cláudio falou, vai levar uns 3. Eu falei, não vai, o Corinthians é time grande, é camisa. Mas isso que eu te falo, é que nem Mundial. Bateu a bola na cabeça do Cássio, bateu no travessão, bateu lá embaixo, bateu aqui e não entrou, cara. Não entrou. Isso que eu te falo, se o Corinthians tiver essa sorte que teve lá dentro da arena, lá no Maracanã, cara, é fácil o Corinthians papar o título. A professora falou que não gosta do Gabigol, né? Eu vou falar assim, eu nunca gostei do Gabigol na sua largada de carreira, assim, achava o Gabigol, mas o Gabigol do Flamengo, ele é bom jogador. O Gabigol do Flamengo, que tá lá no Flamengo, ele é perigosíssimo, sabe? E até pra fazer lançamento. Dentro de campo ele é bom, o problema dele é extra-campo. Não, extra-campo. Ele é um jogador arrogante. Tá? Ele é um jogador arrogante. Além de ser arrogante, ele é provocador. Sabe? Por que você acha que o Tite não convocou ele? Porque não é esse tipo de atleta que o Tite quer na seleção brasileira. Charles está lá. Porque é um cara que joga só Entendeu? futebol, não reclama com ninguém. É um testa de ferro, que nem você falou, um jogador que parece que joga e que faz o que faz e rende o que rende. Mas ele não atrapalha ninguém, né? Mas é isso aí. Da nossa parte era isso, então semana que vem, José Augusto vem quente aí, com o Cláudio, com o Tobias e vamos tocar essa bola aí. Ô Zé, vamos pegar o Cláudio de jeito semana que vem? Vamos sim, vamos nessa. Botar ele com a camisa do Inter e amarrar. Então já vou deixar meu palpite aqui. Se o Inter ganhar o brasileiro, eu faço o programa com a camisa do Inter. Então vamos lá com a enquete nossa aqui pra... Eu nunca vai fazer. Uma enquete com a gente, quarta-feira, Corinthians e Flamengo. Teu resultado, Gaúcho? Meu resultado. O teu resultado? Meu celular chegou até a disparar aqui. 4? 4 aqui. A 0. A 0? Você tá ufânico demais, rapaz. E a professora Cuca? 3-0 Flamengo. Pô, se for tudo... E já te falo quem vai fazer. Gabi, primeiro. O Avascaeta, é isso mesmo? Avascaeta. O segundo. Sei. E o terceiro... O Pedro. Vidente, hein? E você, Tobias? Eu vou falar o que eu quero. Não o que vai dar, mas o que eu quero que desce. Corinthians abre o placar 1-0. Fecha a casinha, como sabe fechar muito bem. O Corinthians é um dos times defensivamente melhor do nosso país, sabe se defender. Flamengo empata no apagar das luzes e aí vai pros pênaltis. O jogo vai empatar e o Corinthians vai ganhar os pênaltis do Flamengo. Não vai. Essa é a minha opinião. Não vai. O goleiro do Flamengo vai defender e muito. Pois Posso o te goleiro do falar? Corinthians pega até pensamento. O Cássio, Qual que é melhor, Cássio ou Santos? eu prefiro o Flamengo. Hoje o Santos. Mas... Hoje o Santos. Me desculpa, mas hoje o Santos. O Cássio está na hora de Acho que estão começar. na mesma parar, parte, né? Estão pegando iguais. O Cássio está na hora de Se parar. você pegasse o Cássio há um mês, há um ano atrás, você poderia dizer Santos, sim. Hoje não. Hoje os caras estão do mesmo nível. O Cássio joga com Mesmo experiência nível. hoje, né? É como ele que você acabou de falar, experiência. Mas eu não acho. Seleção brasileira. Eu considero, não acho. né, Eu não Cláudio? acho ele um bom goleiro. O Flamengo, viu, galera? Você que tá aí, ó. O Flamengo é uma seleção brasileira. Ponto final. O Corinthians é um time que engrenou. O grande diferencial- E com muito esforço vai chegar lá, vai empatar e vai papar a franga nos pênaltis. Para nós encerrar, o grande diferencial é o seguinte. Na minha opinião, humilde opinião, né? Eu não sei quase nada. Quase nada mesmo. Futebol só joguei, né? Um pouquinho e não sei mesmo. Eu fico fingindo que sei. O duro é aqui, ó. O treinador olha pro banco do Corinthians e fala: quem que eu tenho aqui? Aí vem outro aqui, Não, o Dorival. aí não dá. Você Dorival vai comparar banco, é covardia. O Dorival olha pro banco Aí do eu sou Flamengo obrigado a me aqui. render. Tem um monte. Nossa, vem outro time. Entendeu? Aí é eu sou complicado, obrigado né, a me Cláudio? render. Só que tem um detalhe, né? O Corinthians, por incrível que pareça, contra o Flamengo, quando o Vitor Pereira sacou Roger Guedes, lembra? Quem mais? Ele tirou 2 feras do time, o Renato Augusto. Ele botou o Vital, que entrou muito bem no lugar do Roger. O Corinthians cresceu de produção, hein? Corinthians cresceu de produção. E botou aquele cabeça de baga que jogou no time do teu Grêmio lá. Aquilo eu não gosto. O quê? Não, muito fraco. Jogador limitado pra caramba. Pegador, grosso, passa errado, chega atrasado, dá falta nos caras. Pode observar, você vê. Bom Luan. O Luan é bom. O Luan é muito bom. Então tá bom.
Tá bom. Ele gosta. Volta, nós vamos reforçar o teu Grêmio ano que vem. Vamos levar o Ramiro pra vocês. Ah, não precisa devolver. Não, tem que devolver sim. Zé, brigadão. Um abraço, querido. Semana que vem estamos juntos. Top TV, esse canal é top, galera. Acorda, Pedrinho, que hoje tem campeonato, vem dança comigo. Aí, Tobias, aí o bigodão, ó. Aí, Tobias, ó. Entrou. Hoje eu fiz a reestreia minha. Entrei, tava 2-2. Foi 2 passos pra gol. E 4-2 a mano sendo filho do Senegal. Caralho, 2 passos. Motorista da Kombi só bebe, ó. Joguei no Gelé. Hoje não fez gol o motorista da Kombi. Assistência. Foi eu que dei o passe. Eu tô voltando ao futebol agora de novo. Eu tava machucado, vocês vão ver, hein? Vocês vão falar muito do Bigode Lopes. Por quê? Não. Para aí, Bigode joga bola. Bigode joga bola. É goleiro. Aí, Tobias, Bigode entrou no jogo hoje e destruiu o jogo hoje, hein? Deu 2 passos pra gol lá. Não, jogou bem mesmo. Galera do Resenha Esportivo, isso aqui com o Gustavão, pé de cana aí, o nosso goleirão. O que tem a falar do primeiro tempo aí, Gustavo? Nós estamos ganhando de 5-1. Pai, o primeiro tempo aí foi muito pegado aí. Eles tiveram oportunidade mesmo estando com a menos aí. O time deles veio de Cambará, eles estão esperando o restante do jogador chegar, mas até agora não chegaram. Mas mesmo assim com a menos aí, eles tiveram 4, 5 chutes aí, claro, de gol aí. Ótimas defesas que você teve, né? Bateram uma falta aí bem batida. Sim. Que eu tentei buscar, mas não consegui. Não, fez bem. Segundo tempo aí vai... E qual é a estratégia do segundo tempo, Gu, que você fala pra nós? Impor o jogo e continuar em cima, igual a gente tá aí, perdemos um caminhão de gol. E agora aí vai ter a reestreia do Fernandão aí. Segundo tempo ele tá entrando no meu lugar aí. Valeu, Gu, boa sorte. Falou, tudo bom jogo. Valeu. Pessoal, o programa teve um probleminha hoje, a gente fez um programa especial com nossos convidados, batendo um papo, mas... Estamos aqui com o grande Fernando, autor de uma grande defesaça, ao qual o jogo estava truncado, 2-2. Ele veio para manter a invencibilidade do União Jacarezinho. Fernando, após a sua entrada aí em jogo, o que você tem a dizer aquela grande defesa? Eu só quero agradecer ao professor Esquedi pela oportunidade de hoje ter entrado no lugar do Gustavo, o grande, o ídolo meu, Gustavão Pé de Cana aí, né? Quero mandar um abraço aqui ao Tobias, ao Cláudio, a galera tudo lá do Resenha Esportiva. Estamos aqui, vamos 100% aí com o time do União Jacarezinho. Semana que vem nós temos outra pauleira aí, a gente vai ganhar mais uma, 100%. Tamo aí, tamo junto. E a equipe vem mantendo a invencibilidade graças a um ótimo desempenho seu no segundo tempo, e ao qual você tem a dizer aí sobre a sua invencibilidade aí na partida. Maravilha, cara. Foi uma coisa linda, aquela defesa ali foi inspirada aí no Gustavo, hein? Eu sempre um cara bom aí que eu inspiro esse goleirão, ele sabe disso aí. Meu irmãozão do coração mesmo. E agradeço a toda a rapaziada aí do time do meu Jacarezinho aí. Tamo junto sempre. Isso aí, Jacques. O Gustavo tá cobrando as 2 caixas de bombom aqui, viu? Pode deixar. Ô Tobias, Cláudio, eu vou pagar a caixa de bombom pra ele, viu? Um abraço aí. Quero... Parabeniza os teus atletas, fala um pouquinho pros pais. Meus queridos, muito obrigado por esse 10º lugar nos Jogos Escolares na fase final em Lapa, futebol de campo. A vocês, familiares, o meu carinho, o meu agradecimento, a minha diretora, a irmã Faustina, importantíssima pra gente, o apoio que ela nos dá, o respaldo que ela nos deu durante essa etapa de Jogos Escolares. O meu muito obrigado pelo convite, Tobias. Obrigado mesmo de coração. Você sabe como é que a gente é parceiro. Sim, tá? com certeza. Obrigado por tudo que você tem feito pelo esporte. E fica aqui o meu abraço a todos vocês. E até 2023 nos Jogos Escolares. E aquilo que eu falei que o Vermelho ouviu lá, né, Vermelho? Enquanto eu não levar uma equipe de Santo Antônio da Platina, seja ela de qualquer escola que for, para os Jogos Escolares, a fase final, os Jogos Brasileiros Escolares, eu não vou parar.
Tá? O meu muito obrigado e que Deus te abençoe sempre. Amém, abençoe todos nós. E eu, na verdade, eu que tenho que te agradecer. Eu não vou. Se eu fizer 50% do que você já fez no esporte, eu sou vitorioso. Ai, né? que Deus te isso, abençoe, muito obrigado mesmo, de coração. mesmo, tá bom? Valeu. Essa foi a nossa queridíssima, amiguíssima e batalhadora, lutadora, professora Cuca Medeiros. Cuca Medeiros. Aí, treinadora do nosso menino aí. Obrigada, gente. Então tá, pessoal, vamos lá para os destaques da rodada. Oferecimento especial ao nosso vereador Vermelho que está aqui. Boa noite, vereador Vermelho. Boa noite, Tobias. Boa noite a todos os ouvintes aí, todos os internautas aí que estão aí ligados aí nessa uma aí. Eu muito obrigado pelo convite novamente aí. Estamos aqui agraciados também por esse 10º lugar aí no caso dos jogos escolares que a Cuca acabou de mencionar aí. Então, de parabéns, Colégio Santa Terezinha, representando Santo Antônio da Platina e toda a nossa região. Você comprou a pizza? Alguma coisa deu certo hoje. Rapaz, eu vim aqui te fazer um convite só pra você ter ideia. Só que tem que fazer o convite depois, pra você ter ideia. E daqui até ali na Platina, só pra você ter. Rapidinho. Rapidinho, valeu. Olha só, então foi Movidos a Álcool. Movidos a Álcool volta às vitórias. Olha só, Movidos a Álcool ganhou aí do nosso querido Fernando, Gustavão, Clebão de Urupinga, vários jogadores aí que a gente conhece muito bem. Movidos a Álcool fez um bom resultado, voltando às vitórias, ganhando a sua partida deste final de semana. E está ali em 16º, chegando de novo aí no G15 da La Liga. Olha só, oferecimento especial, vereador Vermelho. Ficou bonita aquela foto? Rapaz, vai ser outro naipe, né? O cara é bonito mesmo em qualquer situação. Isso aí, agora a gente vai pro... El Bigodão decide o jogo para o Biga Master. Oferecimento da Milênio Confecções. O El Bigodão fez 2 passos para gol aí e conseguiu decidir o jogo. Tava com 2-2 o jogo entre o Biga Master e o Senegal, o time aqui de Santo Antônio da Platina. E o El Bigodão entrou na partida e decidiu para o time do Biga Master, dando uma de pifador, né? Camisa 10, colocando jogadores na frente do gol aí para fazer essa vitória. Olha só, agora a gente vai falar do Juninho, jogador mais novo da La Liga, artilheiro do Biga Master, oferecimento especial Brasil 10. Ele fez 2 gols na partida, decidindo também para o time do Biga Master aí, camisa 10, artilheiro. E o apelido dele é Zé Bigodinho, vem do ídolo aí, da escola do ídolo El Bigodão. O Zé Bigodinho, Juninho fazendo 2 gols aí, amigo do meu filho. Bacana demais, muito legal ver um jovem, né, Vermelho, jogando esse alto nível. É um jovem promissor, né? Pra você ter ideia, um rapaz novo aí, e tá destacando na equipe aí de grandes, de alto nível em questão da idade mais renomada, de uma maior idade. Um moleque jovem aí, destacando, jogando muito bem, por sinal ainda. Fazendo 2 gols, né, em jogo. Não, mostrando por que veio, né? Exatamente. E agora eu quero chamar para vocês um abraço pro meu amigo Christian, da Brasil 10.bet. Brasil 10.bet vem pagando e pagando bem a sua banca. Vamos colocar na tela para você um bilhete que foi um bilhete premiado. Aí o cara apostou R$50, Vermelho, e ganhou 6 mil e lá vai bordoado. Lá na Brasil 10.bet, na tela para você, Brasil 10.bet com esse bilhete premiado. Só aí pro meu amigo Christian, da Brasil 10.bet. Você que gosta de jogar no Bets,
você tem que vir para essa banca que melhor paga aqui na nossa região. Um grande abraço ao Christian e todos os colaboradores aí da Brasil10.bet. Olha esse último bilhete deste final de semana. O cara apostou R$50. É isso mesmo, R$50 e conseguiu faturar 6.285,50. É muita grana com 50 pila, hein, vermelho? Rapaz do céu, o cara tá sortudo, hein? Vou dizer pra você, hein? Acertar resultado hoje em dia não é fácil, não, hein? O cara tá de parabéns. Você tá acompanhando futebol, é? Um jogo desse aí são vários jogos, não é só um jogo ali. Então, o rapaz tá acompanhando e sabe o que pode acontecer no futebol aí. Principalmente os jogos quando é fora ou dentro bem, que a torcida é 1-0 praticamente, influencia muito, entendeu? Igual jogar lá na Bomboneira, lá na Platina. Não, você não tem que ver, a torcida lá vai pra cima mesmo. Lá é o começo do jogo, é 1-0 pro time da casa. Falar nisso, choveu no final de semana, não teve jogo lá no Bomboneira, tem que fazer cobertura, hein? Não, tem que fazer uma cobertura lá, pelo menos uma iluminação pra jogar de noite na hora que tiver. Mas sem chuva, né? Sem chuva, alguma coisa. Olha só, o oferecimento ao nosso amigo Guilherme Muniz, lá do Vic Store. O Borussia aplica uma goleada no time do União, lá de Jacarezinho. Então o Borussia, nosso amigo Thiago, entre outros companheiros aqui da La Liga, aplicou uma goleada no time do União de Jacarezinho. O Borussia ele veio como uma SAF aqui para a La Liga, ele comprou aí os direitos de jogar do time do Paulinho, do Intersap, pois eles não tinham sido inscritos quando foi aberto as inscrições, e depois eles cumpriram todos os requisitos, que eram 15 partidas aí, a fio, sem falhar, e conseguiram daí trazer o nome deles mesmo, o símbolo deles, para a La Liga agora, e vão encerrar esse ano com muita honra aí, jogando bem, ganhando, e com o nome deles na classificação da La Liga. Bacana, né? É muito bacana, porque o regulamento tem que ser respeitado, né? Primeiramente, né? Isso aí, você não vira bagunça. Daí o que acontece? Você dá o privilégio da pessoa se inscrever, a pessoa não se inscreveu, e depois tem aquela de praxe para se cumprir também, caso queira entrar. Isso é de grande valia, que eu garanto para você que todos têm que respeitar a partir de 2023. Isso aí. Agora também eu quero mandar um grande abraço pro Elieber. O Elieber lá da Motanet. Motanet sempre aí trabalhando para o nosso município e toda a região, levando a internet até a sua casa. E também você que está pensando em planos bons, com qualidade, com uma velocidade boa, você tem que vir para essa conexão em fibra que é a Motanet. Agora é o nosso amigo Elieber que está cuidando, fazendo toda essa administração aqui, o nosso gerentão aqui do nosso município e da nossa região. Grande abraço para ele que está junto conosco no Melhores do Ano também. Bom dia, gente, estamos aqui com o Jabugol, artilheiro do jogo até agora. Tem falado do gol aí, fala para nós aí, meu irmãozão, fala. Então, aproveitei a chance que teve ali, né? E tem que aproveitar essa chance por causa que os caras estão com a menos e partir pra cima. Isso aí não tem que falar. Os caras estão com a menos, tá sobrando, tem que fazer. Qual que é a estratégia agora pro segundo tempo, Brunão? Fazer gol. Porque os caras com a menos, tá jogando com a mais. Nós tomar. Já tomamos um gol de falta ali, absurdo que o goleiro nosso. A bobeira, tomou. Né? Bobeira. Agora não pode acontecer esses erros mais. Acho que nós tem a oportunidade, tem que fazer. Isso aí, Brunão, valeu. Boa sorte. Clebão Jurupinga, a volta aí do nosso zagueirão. Clebão, você tem falado do jogo de hoje, meu querido? Fala pra nós aí. Boa noite. Boa noite. Bom, é um prazer novamente estar aí com a equipe do União, que é uma grande equipe qualificada. O jogo a gente já esperava um jogo truncado, um jogo duro. O time da casa é um time marrento, time bravo mesmo, os caras sabem jogar. E o campo apertado, aí deu uma dificuldade, dificultou um pouco o nosso time devido à qualidade do nosso time de toque de bola. Porém, no final a gente sobressaiu aí, conseguiu o placar que a gente esperava. E estamos fortalecendo para o próximo ano aí e para as cabeças da liga. O que você tem falado da defesa do goleiro no finalzinho ali? Que entrou no lugar do Gustavo Pé de Cano. Realmente isso aí não podia deixar passar em branco aí. O nosso goleirão Fernando aí entrou e fez a parte dele, né? Não deixou de graça não e mostrou para que veio. Uma defesa muito difícil ali que só quem é da área mesmo conhece. Parabéns. Manda um abraço para o Tobias e para o Cláudio. Valeu, Tobias, Cláudio, um grande abraço para vocês aí, satisfação aí falar com vocês novamente. Valeu, Clebão, é nóis, tamo junto. Um abraço. Aquele abraço. Olha só, meus amigos, vocês aí que estão pensando em benefício, tanto na saúde, educação, lazer,
compras, é alimentação, é o cartão de todos. Nosso amigo Tuca lá de Jacarezinho, um grande abraço. Uma franquia de todo o Brasil, mas que está agora ali, uma clínica em Jacarezinho fazendo atendimento com consultas super baratas, preço promocional para você que queira adquirir o cartão de todos. Inclusive aqui em Jacarezinho e ali na proximidade. Dando um passinho, já mudando de estado, o estado de São Paulo, ali em Ourinhos também tem o cartão de todos. Grande abraço, grande parceiro aqui do Resenha, e não só do Resenha, mas parceiro de você que realmente precisa e necessita de uma consulta de qualidade, com preço bom, atendimento bom, é o cartão de todos. Resenha Esportiva, Tobias, Cláudio, estou aqui com o jogador Jackson. Tem falar do jogo de hoje, meu querido? Fala pra nós aí. Boa noite. Primeiramente, um grande abraço aí para a equipe do União, Jacarezinho, para a galera do Resenha. Hoje fui muito felizado aí de estar jogando com eles aí, a volta do grande jogador Davi, mais o nosso zagueiro ali, o Clebão também, para juntar a equipe. O Clebão de Pinga? Isso, para juntar a equipe titular. E fui felizardo aí com o autor de 2 gols aí, ao qual a gente vem mantendo a invencibilidade. Um jogo muito truncado, saímos perdendo de 1-0, ao qual o primeiro tempo virou 2-2. Né? Ao qual eu fui felizardo aí em fazer 2 gols, graças a Deus aí com a grande equipe aí do União Jacarezinho, com a grande posse de bola no segundo tempo. Agradecer imensamente o Fernandão também com a grande defesaça dele, ao qual também foi autor de salvar um gol que ia prejudicar a nossa invencibilidade. Graças a Deus deu tudo certo. Boa, valeu Jackson, um abraço, Tema. Valeu. Bater um papo rapidinho, uns 5 minutinhos com o Vermelho. Vermelho, fala pra gente um pouco do teu projeto lá da Platina de futebol. A gente sabe que você está fazendo um projeto social muito legal, inclusive o teu projeto e mais um projeto do nosso amigo lá do Kiko, né? Do Aparecidinha 2 ou 3, estão aí para ganhar uma homenagem nos melhores do ano do Resenha Esportivo, porque são dignos disso, fazendo um projeto, trabalho bom lá na Platina. Fala um pouquinho pra gente, pessoal que não sabe, possa conhecer o teu projeto, também ajudar, né? Porque a ajuda é bem-vinda sempre. Logicamente, eu quero aqui agradecer a você aí de antemão aí, essa notícia muito boa também, porque é o reconhecimento, né? Primeiramente aí do time de Canela da Platina lá, junto com a parceria com o Vereador Vermelho, e agora também com essa parceria nova também no Aparecidinho 2 também, naquela quadra que todo mundo sabe que é uma quadra desativada, onde que tá tendo ali um trabalho muito legal ali do Kiko, da Cibele, do Emerson também, onde que está nos ajudando também, e a gente entrando com a parte de infraestrutura, ou seja, melhoria daquele local em questão de uma pintura, alguma coisa relacionada a isso. Mas só que tem a Cibele e o Kiko ali que fazem um dia sim, dia não ali, na parte da noite ali, a recreação esportiva com a molecada ali, que tá dando um andamento muito bom. E na Platina lá, a gente tem recreação esportiva com o time de Canela, aonde que é feito toda terça-feira, junto comigo e com o Marcelo também, aonde que sempre tá ali, tá dando um respaldo ali pra molecada. Nós estávamos aqui antes de você chegar, você estava na sessão hoje, né? Ainda é dia de segunda-feira, dia da sessão, né? Acho que isso é nacional, né? No Brasil todo, né? Tem algumas cidades que são dias diferentes também. Tá. E acho que você não pegou essa parte da entrevista que nós estávamos fazendo com a Cuca e com o Zé Augusto, que eles estavam falando e criticando bastante, cara, a questão do esporte aqui no nosso município. O que você como vereador, você como munícipe também, como os filhos que são atletas, jogam bola, você também já foi atleta, tem essa participação em recreação social, o que tu acha que tem que ser feito para dar uma melhorada? Eu acho que em questão do que eu, desde quando eu fui eleito, em 2016, e agora eu estou no segundo mandato, eu acho que uma das prioridades nossas é a abertura, logicamente, do ginásio de esportes, né, de Santo Antônio da Platina, que é difícil até falar sobre ele, né? Sempre algum problema, é verba que vai para lá, que em questão de reforma, agora foi reformado, tá todo pintado, fez uma baita de uma reforma lá, e parece que existe um problema no teto. Em questão de que está chovendo lá dentro, então estão fazendo novas licitações, até trabalhando em cima disso aí, até mesmo para melhoria do telhado. Mas está ficando um baita de um ginásio de esporte, e garanto para você que, se Deus quiser, no próximo ano vai ser inaugurado novamente para a prática esportiva. Mas a gente tem vários outros locais também, né, que nem a quadra poliesportiva, que é da Vila São José. Um baita de um local, área central, onde que precisa ser revitalizado também, né? Onde que até então tinha-se uma verba
E com o andar da carruagem, infelizmente não foi paga pelo governo federal na época e agora parece que vai ser beneficiado com recursos próprios da prefeitura. E uma notícia muito boa também, que graças a Deus, o ano passado com a emenda impositiva do vereador Vermelho, eu empenhei para Platina, no caso, dentro da quadra de esporte, um banheiro social, onde que não é somente para o esporte, mas todo evento que tiver na quadra esportiva vai ter a questão do banheiro, onde que junto com a secretária da Educação, que também hoje está vinculada com o esporte também, a gente alinhando, vai ser colocado um banheiro lá de container, com a caixa séptica também, onde que até dia 31 de dezembro, se Deus quiser, vai ser colocado lá e isso vai ser muito bom para o bairro da Platina, até mesmo para receber mais eventos. Para nós finalizar o nosso bate-papo, está muito gostoso, mas nós temos tempo e horário. O pessoal falou da importância da Platinense voltar com a categoria de base para poder fortalecer o futebol no âmbito estadual nosso. Porque as categorias de base, nesses jogos que a Cuca principalmente acompanhou, ela foi lá e enfrentou time como Operário, Verê, time PSTC. Então são times que têm categorias de base e tem o time jogando uma Série A ou Série B do Paranaense. Fala pra gente um pouquinho se você concorda com essa opinião. Se voltando à Platinense, as coisas aqui no âmbito futebolístico melhor. Eu acho que a gente tem que começar nas categorias de base, isso aí é necessário. E vejo também pelo futebol amador, até mesmo que tivemos o ano passado, aí a Platina foi uma das equipes que competiu e a gente vê vários jogadores em cada posição sua, existe no campeonato os melhores daquela localização esportiva que eles praticam, logicamente, que é o futebol que nós estamos falando. Mas eu acho que, logicamente, que tem que ter um investimento também da prefeitura, dando o suporte em questão de estádio para a gente estar treinando, mas também uma outra situação que são os empresários, o investimento privado, né? Que hoje em dia não se pode colocar tanto dinheiro público no local onde que infelizmente é a questão do futebol, e é por isso até mesmo que se acabou. Mas veja assim que uma solução seria o investimento nas categorias de base, começando pelo menos ali no sub-15, sub-16, sub-17, até chegar num patamar onde que seria melhor, que é as categorias maiores aí, que infelizmente há muitos anos a gente não tem essa colocação a nível estadual, que antigamente era tão saudosa Platinense, que eu acho que vai vir um dia e vai vir forte novamente. Mas a Cuca até então, por ser uma professora de educação física, ela está certa na colocação dela. Ela está certa de reivindicar, e todas as pessoas também estão certas também, como eleitores, e por isso que a gente foi eleito como político, até mesmo de estar reivindicando isso daí por Santo Antônio da Platina, que é uma cidade muito apaixonada pelo esporte que é o futebol. Isso aí. Esse foi o bate-papo com o vereador Vermelho. Um grande abraço para todo o pessoal da Platina, de Canela, que sempre assiste o nosso programa, acompanha, está participando da La Liga ferrenhamente, e que a gente possa ter ano que vem o de Canela brigando pelas primeiras posições da La Liga. É isso aí, Vermelho. Boa noite, dá uma boa noite para. Quero aqui agradecer aí o espaço aí. Cheguei sem avisar também, mas quero agradecer a todos vocês aí, todos os ouvintes e telespectadores. Quero agradecer também a presença do DJ Tilap aí, que está aqui no nosso estúdio também. Muito obrigado. Ao nosso sonoplasta lá. E garanto para você que outras vezes vou vir com mais tempo aqui para a gente debater pelo menos os projetos sociais e até a parte esportiva também, do que tiver vinculado na pasta de esporte, e trazer mais informações para vocês do que puder como vereador. Esse foi o Vereador Vermelho, oferecimento especial DJ Egner Tilapia, que cuida do nosso som, faz todo o trabalho de sonoplastia do estúdio aqui, juntamente com o nosso diretor-geral, Luciano de Camargo, e o nosso subdiretor, nosso Chico, nosso grande Walter, Chico da Fanorp, conhecido como Chico da Fanorp, nosso amigão, um grande abraço. E, inclusive, quero deixar um recadinho para vocês. Assistam o programa, compartilhem, sigam a gente no YouTube, que lá você vai conseguir ter todos os conteúdos que nós falamos aqui dentro do nosso programa em cortes, muito mais prático para você assistir, falando de você um pouquinho, e você possa com certeza compartilhar da sua história, da nossa história, para outros amigos aí dentro dos meios sociais. Então, da rede social, você pega aí e
clica no link do YouTube, segue lá, se inscreve no canal, compartilha, que você vai estar ajudando o Resenha Esportiva, ajudando o Vereador Vermelho, o DJ Egner Tilápia, fazendo o sucesso que eles fazem aqui no nosso município e região. Vem novidade por aí, hein? O YouTube a gente vem trabalhando com várias ideias, inclusive a gente vai estar falando muito sobre futebol profissional, esporte em geral. Vamos estar falando dentro do YouTube para trazer o quê? Essa independência para o nosso resenha. Eu só peço para vocês isso, a gente não pede grana, não pede nada. Só clica lá, segue, compartilha, se inscreve na página que você já vai estar fazendo a sua parte. Então, vem junto conosco para o Resenha Esportiva aqui do nosso lindo e querido Projac de Santo Antônio da Platina. Aquele abraço a todos vocês.